O Evangelho mostra para nós que enquanto ele anda à beira do mar, Jesus não está procurando palácios, enfim, lugares famosos, mas pelo contrário, ele olha para as pessoas comuns, ocupados com redes, com profissão, de pescadores, cheiros de peixes, mãos calejadas. É lá que aparece Simão e André. Trabalham, vivem do esforço diário e não parecem preparados para grandes missões, se a gente for pensar na nossa estrutura eclesial hoje. Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, devotos, devotas de Santo Antônio, paroquianos, paroquianas. Uma feliz segunda-feira, um bom início de semana para todos nós. Nós iniciamos hoje um novo ciclo, abrimos agora o tempo comum. Celebrávamos ontem, domingo, o batismo do Senhor. Com isso, agora a igreja entra nesse longo período do tempo comum. Nesse dia 12 de janeiro, nós vamos rezar então com esse novo tempo litúrgico com o Evangelho de Marcos, o capítulo 1, versículos de 14 até 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. E caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, e estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Veja, caros irmãos e irmãs, eu falava antes que a gente abre um novo ciclo litúrgico, o tempo comum. E para isso, a liturgia oferece para a gente meditar, o trecho do Evangelho em que Jesus anuncia a proximidade do reino, convocando todos para a conversão. É o início daquilo que a gente aprende, a vida pública de Jesus, que, claro, vai durar, segundo consta os dados, 3 anos. E começa dizendo que o tempo se cumpriu, que o reino de Deus está próximo e é necessário converter-se e crer no Evangelho. Com isso, Jesus ele declara que Deus não fala mais de longe, distante. Agora Deus caminha pelas estradas humanas, ele entra na rotina das pessoas e chama cada uma pelo nome. O Evangelho mostra para nós que enquanto ele anda à beira do mar, Jesus não está procurando palácios, enfim, lugares famosos, mas pelo contrário, ele olha para as pessoas comuns, ocupados com redes, com profissão de pescadores, cheiros de peixes, mãos calejadas. É lá que aparece Simão e André. Trabalham, vivem do esforço diário e não parecem preparados para grandes missões, se a gente for pensar na nossa estrutura eclesial hoje. Mas, no entanto, Jesus vê eles por dentro, o coração, a sinceridade. Então Jesus ele enxerga não apenas o que eles fazem, a profissão deles, pescadores, mas aquilo que eles podem se tornar. Então o Evangelho, claro, ele nos provoca. Em que sentido que ele nos provoca? Primeiro, que Jesus não oferece garantias. Jesus ele não apresentou para os discípulos, para Simão e André, um plano detalhado. Nem promete conforto, mas ele se oferece a si. E além disso,
ele pede algo radical. Aqui que está o detalhe. Deixar as redes. O que é o deixar as redes? Primeiro que a gente pode dizer assim, claro, é o segmento imediato. Mas também significa deixar tudo aquilo que dá segurança. Deixar a rede é isso, eles tinham uma profissão que, bem ou mal, lhes garantia o sustento. Então, deixar o que dá segurança. E Simão e André respondem imediatamente. Eles não negociam, não adiam, mas eles confiam. Então aqui nasce a verdadeira fé, que não se baseia em certezas humanas, mas na força da palavra que chama. Esse é um ponto. Diz o Evangelho que depois Jesus continua a caminhada e chama agora Tiago e João. Estão lá também com o Pai, consertando redes, cuidando do que garante o futuro da família. E mesmo assim, quando o chamado acontece, eles também deixam tudo e seguem Jesus. Esse detalhe, que eu digo assim, não pode passar desapercebido da gente. Porque o Evangelho ele quer mostrar, nesse novo ciclo litúrgico, após o batismo de Jesus, início da sua missão, que seguir Cristo não significa desprezar família ou o trabalho, mas colocar Deus no centro. E quando isso acontece, a vida da gente não perde sentido, pelo contrário, ganha sentido, encontra seu verdadeiro eixo. O Evangelho, eu acredito que nos obriga a olhar para a nossa própria vida. Por que eu digo isso? Porque Jesus, gente, ele continua passando pelas margens da nossa história. Ele continua chamando no meio da rotina da gente, no barulho do nosso trabalho, no barulho do nosso cotidiano, das buzinas, do trânsito, enfim, de todos esses ruídos que estão no nosso cotidiano, Jesus continua chamando. Nas preocupações nossas do dia a dia, Jesus continua chamando. Então, para nós, a pergunta não é se ele chama. Jesus chama. A pergunta, à luz do Evangelho, quando a gente olha o que Jesus faz chamando os 4 de hoje, é se nós, você, se eu, cada um de nós, se a gente está disposto a escutar o chamado. Porque muitas vezes o que acontece é que queremos seguir Jesus sem largar as redes, as nossas seguranças. Nós queremos o reino sem conversão, queremos o Evangelho sem mudança. Contudo, Jesus chama pessoas inteiras. Jesus nunca vai chamar corações divididos. A gente tem que fazer uma opção por Jesus. O Evangelho mostra isso. Jesus chama e exige uma resposta. Os discípulos de hoje seguem Jesus imediatamente. Deixaram aquilo que lhes dava uma margem de segurança para seguir Jesus. Que sejamos capazes, caros irmãos e irmãs, de também na nossa vida, que sejamos capazes de acolher o Evangelho que provoca mudanças, que possamos acolher o Deus que nos chama, mas vamos segui-lo inteiramente, não vamos ficar divididos. Santo Antônio nos ajude, nos dê força. Até amanhã, paz e bem.